Começando mais um Resenha Banqueta, sua revista eletrônica semanal, que debate os principais assuntos de Nova Lima, do estado de Minas Gerais e também do Brasil. Sempre ao meu lado, os debatedores José Raimundo, Leão Maluco, que é colunista do jornal Cultura e Comércio e também apresentador do programa da TV Banqueta Conexão Leão. Também, junto com a gente, Betão Ederson Lírio, que é ativista da causa animal, bacharel em Direito e também servidor público municipal concursado. Você de casa pode participar do programa enviando críticas, sugestões para o WhatsApp 985692926, 985692926. O Resenha Banqueta é transmitido pela TV Banqueta, no canal 6 da NET Claro, para toda Nova Lima e também para a nossa capital mineira, linda Belo Horizonte. Vamos iniciar o programa com a matéria de capa do jornal impresso A Banqueta de Notícias, que nesta semana produziu um caderno, onde foi compilado todas as 3 matérias que fizeram parte da série de reportagens produzidas pela equipe de jornalismo do Banqueta, chamada de Escavando a Verdade. Conforme já dissemos, o intuito dessa matéria é colocar luz à história de Nova Lima, que foi apagada, não sabemos por quem e por qual motivo. Produzimos esse caderno, Zé Raimundo, e além disso, colocamos também depoimento que recebemos de pessoas na internet, em nossas redes sociais, e também a opinião, por exemplo, do Pedro Dornas, que é ex-secretário municipal de educação, da Miriam, que faz parte do Quilombola, vizinho ao nosso, e também não poderia não deixar a minha participação, e da Mariana, que é a nossa editora-chefe, que escreveu a matéria. Certo o Banqueta nisso, mas além disso, Zé, nós temos que fazer algo fazer algo na prática para que isso fique como história da cidade nos livros e por aí vai. Olá, Fred, Betão, todos vocês que nos acompanham pelos canais de comunicação da TV Banqueta. Então, eu tive a oportunidade, como a maioria das pessoas que estão nos assistindo, Fred, de acompanhar as reportagens durante essas 3 semanas, 4 semanas, completando esta agora. Isso. E hoje, mais uma vez, né, na edição desta semana, eu tive a oportunidade de repassar toda a matéria primeiramente, parabenizar a Mariana Lacerda, editora do jornal, ao jornal, toda a equipe do Jornal Banqueta, pelo excelente trabalho que foi feito. Um trabalho de resgate da nossa história, a história de Nova Lima, que busca isso lá no século XIX ainda, no tempo da escravatura, como é que era a escravidão dos operários da nossa Morvelho. Velho, e que, na nossa opinião, foram escravizados até os dias de hoje, praticamente. Né? Uma empresa que sempre foi muito cruel com o povo novalimense. E assim que é a nossa opinião, apesar das considerações, que ela deu emprego para muita gente, que Nova Lima se fez em função da Morvelho, mas no histórico todo, e quando você lê a reportagem, você vai entender que a Morvelho sempre foi muito cruel, sempre foi muito carrasca, ou um carrasco com o povo novalimense. Então a reportagem é muito interessante, desde esse período do século XIX, depois ela relata bastante o início do século XX, dos anos 1900 e pouquinho, vai até 1964, que foi a época aí forte dos sindicatos, das confusões da ditadura civil-militar. Então, os relatos e a reportagem, ela traz para o nosso povo, principalmente para as pessoas que não acompanharam toda essa história, para conhecer a nossa história, a história de Nova Lima, a história das famílias de Nova Lima, de pessoas que morreram com silicose, que são vários, quase todas as famílias novalimenses têm um pai que trabalhou na mina de Morro Velho, que morreu de silicose, muitos, a grande maioria, não foram indenizados devidamente. A reportagem mostra tudo isso. Então, para você que ainda não leu, não teve a oportunidade de ler, pegue o jornal, acompanhe, guarde isso, mostre para os seus filhos, para os seus netos, porque você falou, é importante que
que isso vá até para a nossa pauta escolar aqui das escolas públicas de Nova Lima, que é uma história muito interessante que nós precisamos conhecer e precisamos cobrar lá na frente do que aconteceu. Só como detalhe, você não me perguntou, mas eu vou dizer, a reportagem foi tão boa, tão interessante, que ao mesmo tempo que ela relata as perseguições que aconteceram e aconteceram muito nos anos de 1964, lá no início do regime civil-militar, que era a perseguição aos comunistas, ela dá o exemplo de hoje, que é o contrário, a perseguição que existe àquelas pessoas que são contra o sistema. Então a reportagem serve até para isso. O exemplo de 1964 serve para o exemplo de hoje, só que é o contrário. Hoje a perseguição é para aqueles que são contra o sistema. Não falou isso a reportagem, Sim. mas eu estou citando. Ótimo, Zé. Só para registrar, além da minha opinião, da Mariana, do Pedro Dornas, que nós procuramos o Dornas, é justamente por isso que a ideia nossa é que isso seja pauta das nossas escolas municipais, ele como ex-secretário municipal de educação, e além da Miriam, que é do Quilombola, que depois nós vamos até fazer matéria, semana que vem já é semana da abolição, lá para o dia 13, nós vamos falar sobre, tem algo pertinho nosso aqui a respeito disso, falamos também, colocamos a opinião do Marcelino, como não poderia ser diferente, que é o presidente do Sindicato dos Mineiros de Nova Lima e região, e algo na cultura, porque ela comentou na nossa matéria, nada mais nada menos que atualmente a maior artista de Nova Lima, Rita Clemente, também dá a sua opinião. Vizinha, mãe dela, vizinha nossa aqui, a mãe, toda a família. Betão, o que você traz sobre esse caderno? O que você gostaria de destacar? Eu queria destacar aqui, até pus o óculos aqui, porque a matéria ela é tão emocionante, né? Para gente eu que sou descendente de mineiro, né, de pessoas, de operário da mina. Eu queria destacar a pergunta: por que escavar a verdade? A gente escava a verdade quando você vai ao passado, você entende as matizes, o sofrimento, as agruras e também alegrias e os momentos da vida que a gente já passou, né? Todos nós de Nova Lima somos filhos desse sistema que até hoje, em modelos diferentes e fragmentados, nos conduz, né? Em termos de mercado, em termos de capital, em termos de sociedade. Então, a matéria ela é uma matéria densa, mas é uma matéria importantíssima, não só pela história da cidade, mas para a história dos mineiros, para a história das pessoas que tiveram seus parentes, que trabalharam por ali ou que passaram pela cidade, que a cidade era uma cidade também transitória, né? As pessoas vinham para cá, trabalhavam nas minas, aposentavam e voltavam para a sua cidadezinha. E aqui, muitas delas construíram a sua família, como foi o caso da minha, né? Então, a gente tem muitas coisas para poder falar, muitos silêncios que precisam ser devolvidos, né? Esse silêncio que a gente às vezes não sente, não percebe, né? Que é me falta às vezes a palavra, Fred, mas esse silenciamento proposital das nossas histórias, das nossas vidas, como que foi extraído da gente, dos nossos pais, dos nossos antepassados, nas questões anímicas do cérebro, onde estão os nossos porões, né, os porões das nossas lembranças pretéritas, o que foi feito com os nossos antepassados, com os nossos pais e as pessoas que ali trabalharam. Então, essa matéria traz essa questão anímica, que é trazer à luz da consciência atual o
que está escondido nos porões da nossa consciência, as violências que foram executadas naquela época, o que as mulheres sofreram naquela época, o que os homens sofreram naquela época. O livro Mina de Humor Velha, Extração do Homem, é uma alusão muito clara sobre isso, né? Sobre essa covardia, vamos dizer assim, ou esse aceleramento de morte, né? Da não vida das pessoas que ali trabalhavam, né? Então, para mim, Fred, é uma matéria importantíssima que eu estou encadernando, que vai servir para a minha vida eternamente. E como eu disse em outra época, em outros programas, né? Cada matéria dessa dá uma tese de doutorado. Então, parabéns mais uma vez, parabéns a você, parabéns a Mariana, por fazer um trabalho tão bonito, tão emocionante, né? E jogar luz a essas pessoas que, como sindicalistas, trabalharam contra o processo não só de escravização moderna, que foi essa época, mas também da luta dos mineiros por melhor condições de trabalho, melhor qualidade de vida, e também por enfrentar, boa parte desses mineiros, por enfrentar a ditadura como foi enfrentado e como deve ser enfrentado nos dias atuais em qualquer modelo. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar clara a minha visão e a minha opinião, mas antes disso é importante dizer que muitas das pessoas podem... Acho que não quem leu a matéria, quem leu a série, com certeza não vai pensar isso, mas você de casa, ou até mesmo Belo Horizonte que está nos assistindo, pode estar pensando, aí é uma turma aí de xiita contra a mineração. Pelo contrário, eu, pessoa física, sou totalmente a favor da mineração, sou totalmente a favor do progresso, lembrando uma mineração sustentável, né, Betão? Sim. Principalmente você que é do meio ambiente. Para se ter ideia, conhecendo o projeto da Tamisa, viu, gente? Não é a outra mineradora que já atua na Serra do Curral, na parte de Belo Horizonte, não. A Tamisa, a proposta que a Tamisa fez para minerar na Serra do Curral, na parte que é nossa, que é de Nova Lima, eu, por exemplo, sou totalmente a favor e acho que foi andar para trás, desaprovando através de politicagem. Para se ter ideia da forma que eu trato essa questão, não é nada contra o progresso, pelo contrário, eu sou totalmente a favor da mineração, sou progressista. Tenho também, como disse no jornal, o maior orgulho desse trabalho que a gente fez, tanto que não é uma edição normal, nem uma edição, como eu disse, especial, que a gente sempre faz, é uma edição histórica. E nós estamos colocando luz, Zé Raimundo, a uma coisa que está tão perto, isso que me deixa mais assim, e que eu faço uma autocrítica, como que a gente às vezes não não cobra as coisas, né? Parece assim, histórias tão perto e a gente acreditava numa história só. Mas é um apagamento proposital. É o tal né? Pela classe dominante. Né? Isso, porque você tem movimentos que tinha resistência, Fred. Desde quando pisou o primeiro negro nas terras brasileiras, houve resistência. Então, a reportagem, inclusive, mostra bem isso, Robertão. Quando ela começa a reportagem, na primeira parte dela, que é lá no século XIX ainda, esse poder dos ingleses escravizando aqueles operários, e isso veio ocorrendo. Por isso que eu disse aqui, Fred, é só colocando o que você acabou de dizer, nós não temos nada contra a Anglo Gold, especificamente. Eu tenho muito contra, particularmente, contra o sistema que ela usa até hoje, escravizando o nosso povo e a nossa gente. Porque tudo aqui na cidade pertence a ela. Ela não abre mão de nada. Nós estamos cansados de falar isso aqui para quem está nos assistindo lá em Belo Horizonte entender. Então, é uma empresa que está aqui há 200 anos quase, né? Que fez, sim, ajudou a fazer a cidade, é claro que ajudou. A maior parte da população trabalhou na Morro Velho, teve parentes na Morro Velho, mas ela também escravizou e ela foi sempre muito cruel com a população de Nova Lima e ela não dá nada em troco. Então, só colocando o que você colocou e acrescentando. E acrescentando, Betão, o que disse você, desde o início que ela vem escravizando, desde o século passado, esse poder inglês
sobre os brasileiros, ou muito sobre os negros que vieram de fora, mas contando nós brasileiros e o povo de Nova Lima aqui. E a reportagem fala uma coisa, uma história muito interessante, com a criação de filhos, que eles incentivavam a criação para que pudessem continuar dominando, a criação de animais caseiros para que melhorasse na sustentação da própria empresa. Enfim, histórias muito... precisamos guardar. Eu tenho uma história interessante na minha família. Fred, Zé Raimundo e as pessoas que estão nos assistindo, um maior orgulho do meu pai. Meu pai falou, filho meu não entra na mina. E nós sempre somos pobres. E ele trabalhou na mina? Ele trabalhou na mina. Trabalhou 21 anos na mina. Pode ficar desempregado, pode ficar do jeito que for, mas filho meu não entra na mina. Então, graças a Deus, nós não trabalhamos, não entramos na mina de Morro Velho, porque meu pai foi resistente a qualquer possibilidade, mesmo que remota, da gente trabalhar na Morro Velho, para você ter ideia. Então, de tão resistente que ele era com relação a isso, e sabia, com a sua inteligência, a inteligência de um operário, mas uma pessoa que veio da roça, mas que tem a sua inteligência, tinha a sua intelectualidade, entendia todo um pedaço do processo econômico ali, mesmo que fragmentado, e não deixou que nós entrássemos na mina de Morro Velho para trabalhar. Então, isso eu devo muito a ele, e sinto muito, assim, pelas pessoas que lá morreram, pelas pessoas que lá trabalharam e que hoje ainda tem sequelas. Muita gente saiu de lá sem sequela nenhuma e tudo. Mas o processo capitalista é esse mesmo. E ele é distração da pessoa. Então, a gente precisa trazer para a modernidade e entender e trazer para a gente, para a discussão, que a gente vai falar daqui a pouco, no Rio Grande do Sul, o que representa todo esse contexto do que é a extração do homem, né? Então, a gente precisa entender tudo isso. Então, a gente tem, por exemplo, hoje o modelo de domínio são pelos algoritmos, né? Nós temos a mineração, fabrica o telefone celular que está na nossa mão aqui, a gente faz matéria, discute sobre ele e tal, não sei o quê, é importantíssimo para todos nós. Mas como que nós estamos utilizando isso, né? O modelo de escravização só mudou de patamar, de linguagem, de olhar, de tocar. Então, quais são as nossas novas Morro Velhos que estão por aí a nos comandar ao longo do tempo? Isso é preciso fazer essa reflexão também, Fred, com esses modelos. Só acrescentando, Betão, o que disse aí, Fred, o programa hoje está uma delícia, virou uma resenha mesmo. Só acrescentando, a proposta é essa. O que você disse do seu pai, o exemplo que seu pai colocou isso para vocês, filhos, de forma contundente, de forma firme, e aconteceram com várias outras famílias de operários da Morro Velho, que não queriam seus filhos sofrendo o que eles sofreram lá dentro. Essa é uma verdade, isso é uma realidade. Tá? Nós estamos falando aí do seu pai, de anos, sei lá, 50, talvez, 40, 50, um pouco de 60. 50 para mais 60. ou menos meu sogro, que foi dessa época, que trabalhou lá também muitos anos, muito tempo, também foi operário da mina, que também teve silicose, que também sofreu com isso. Enfim, vários desses operários, não só seu pai, fizeram essa proibição porque sabiam do drama que era. Então, só acrescentando aí, viu, Fred? E só para você ter ideia, nós procuramos a Anglo Gold no Centro de Memória para saber qual registro havia sobre os operários escravizados. Aí no Centro de Memória não existe nenhum registro sobre os escravizados, sobre os operários na época da escravidão. Agora, Betão, uma outra coisa que eu lembrei bem de você, na hora que a gente estava escrevendo a matéria, foi da Casa Grande, né? Como é que eu não me tocava? Toda Casa Grande tem uma senzala. Exatamente. Onde que está a senzala ali? Aí tem até uma discussão que a senzala da Casa Grande, que ninguém sabe onde está localizada, pode ser até mesmo onde que estava localizado o Timbuktu, ou Timbuktu, Timbuktu. na Boa Vista. Na Boa Vista. Então existe e era também. lá. Talvez, por que existe a banqueta do Bananal? Por quê? A banqueta do Bananal, a banana, os escravizados se alimentavam da banana. Porque não tinha comida assim. Então ali era a senzala, ficava por ali para cima, e tinha a banqueta do Bananal,
que dava acesso ali, por exemplo, a pessoa sair do retiro, tem todo um caminho que é feito ali dentro do Rego dos Carrapatos e tal. Até É chegar. todo aquele contexto, aquele complexo ali, está envolvido nisso. Agora, se me permite, não estava no script, nem até para desespero do nosso Eli, nosso diretor-geral aqui da TV Banqueta, mas me permite, eu vou ler alguns comentários, porque eu acho que ajuda até a gente refletir, de algumas pessoas que comentaram na internet, porque depois eu quero fazer um desabafo sobre o silêncio de algumas pessoas. Vamos lá. Vou falar o nome porque está na rede social, né? Claro. Uhum. E o programa é livre. Isso. Nosso programa é Louise livre. Capuzzo, que é diretora técnica da Fundação Está Nossa Senhora de Lourdes. Olha o que ela disse. Nova Lima viveu um apartheid. Os ingleses tinham escolas, eu não me recordo qual escola que é. Bairro das Quintas. Uhum. Clube das Quintas. Cemitério dos ingleses. E isso tudo tinha próprio, para não haver mistura com os brasileiros. A própria igreja anglicana, estou enganado. Uhum. A igreja anglicana, ela Mais ou menos. Mais ou menos. Aí, outra, Sley Peixoto, tentei fazer um contato com a Sley, minha amiga Sley. Deverias ter um museu sobre essa história. Sabia da existência dos escravos, mas os dados e detalhes, isso eu não tinha conhecimento. Falam-se muito dos ingleses, mas e dos escravizados? Essa empresa tem uma dívida histórica com nossos antepassados. Riqueza humana roubada. Essa dívida que a gente tem que cobrar. Outra pessoa, Gilvana Gomes. Meu pai ainda precisava ficar no oxigênio, da turma dos silicóticos, 16 horas todos os dias por causa da silicose. Márcia Moraes. Fico sem entender tanto silêncio. Até entendo alguns tipos de traumas que ficaram nas pessoas que sofreram na pele. Mas a nossa história tinha que ser contada nas escolas. Outra, Edna Bernardo. No Museu do Morro Velho não há nenhuma homenagem aos escravizados, nós já dissemos isso. Meu pai também foi vítima. Segundo ele, a impressão é que respirava dentro de uma sacola, silicótico novamente. Faleceu ano passado, com 1% do pulmão. Queria a oportunidade de ficar frente a frente com o presidente dessa fábrica de morte. São relatos mais ou menos assim, existem outros que basta acompanhar no Jornal Banqueta. Mas vamos lá. Primeiro, uma crítica, com muito respeito que eu faço essa crítica, mas porque eu respeito tanto eles, que até já propus a ter um programa aqui na TV Banqueta, porque eu sou doido com a nossa cidade, então eles, eu costumo dizer que são os velhinhos, são pessoas mais idosas que cuidam da história de Nova Lima. O IGARV, o Instituto Geográfico e Histórico do Alto Rio das Velhas, existe há tanto tempo, existem tantas publicações, os autores, tanta gente que tem patrono lá, nunca falaram disso? Fred, tem coisa que tem coisas. É uma crítica assim, pô, os caras fazem trabalho voluntário e tal. Não é uma crítica, não. É só para o pessoal ter ideia de que existem pessoas que cuidam, que escrevem pela nossa história, mas que isso nunca foi chamado a atenção deles. Mas é a branquitude que chama, não é o branco não, tá? Quando fala branquitude, é que o sistema de branqueamento que foi proposto de branqueamento da população brasileira lá atrás, né? Traz esses porões, esses esconderijos, entendeu? Por fim, eu fico incomodado, não para receber elogios, mas assim, a cidade toda fala dessa questão, dessa história, fala que tem que virar tema de escola municipal, mas é um silêncio que a gente vê dos nossos vereadores, do nosso prefeito, do nosso vice-prefeito, um silêncio que eu não consigo entender por quê. Nenhum dos 10 vereadores, no qual eu respeito em relação com todos, que, na minha opinião, fazem um bom trabalho, merecem ser reeleitos, na minha opinião, mas um silêncio, ninguém toca no assunto. Eu não sei, ou é alguma coisa com Anglo Gold, ou que acha que isso não tem importância, mas não tem, não pleonasmo não, mas não tem importância não. O que nós vamos fazer? A partir de semana que vem nós vamos visitar todos os 10 vereadores
pessoalmente, nós vamos chegar lá e apresentar, falar um pouquinho sobre nossa matéria, vamos visitar o prefeito, o secretário de Cultura, meu amigo de Jalminha, que eu tentei falar com ele, não consegui, para ele participar da matéria, o secretário de Administração, de Educação, e vamos em cada escola municipal, estadual, privada, para contar sobre esse trabalho. E vamos ver se a gente recebe algo, a gente não, que algum vereador faça, se manifeste sobre essa história, o que pensa, o que dá para fazer. É um silêncio enorme. Todo mundo comentando, mas é todo mundo mesmo. E as nossas autoridades, um silêncio enorme. Ou essa história para eles não tem importância, ou há algo com a Anglo Gold, que não tem que ter esse medo. Eu tenho uma ótima relação com a atual direção da Anglo Gold, respeito demais, tem até relações pessoais, não tem nada a ver com as pessoas que estão lá, mas isso é muito sério. É a história de uma cidade onde as nossas autoridades não se manifestam. É o velho. Essa prática, Fred, não é só aqui em Nova Lima. Essa é uma prática costumeira no Brasil, né? O silêncio das autoridades em cima de dramas passados da história do brasileiro, conforme disse o Betão, da escravidão, do nosso povo, da nossa gente, enfim, governos e mais governos, não vou citar aqui nada partidário, desde sempre, ninguém ligou muito para isso, não. Aquele negócio da branquitude falou o Betão aí, é isso aí. Isso não é um problema só de Nova Lima, não. Agora, o que você faz aqui agora, nesse momento, é para você, prefeito atual, João Marcelo, para vocês, 10 vereadores, meus parceiros no nosso programa Conexão União, é um desafio aqui do Resenha Banqueta para todos vocês. Então, está dizendo aqui o diretor, o dono do jornal, que vai procurar um por um para poder falar sobre o assunto. Está feito o desafio. Isso aí, nós vamos em todos. Eu queria fazer só um comentário que, Fred, essa questão, toda hora eu esbarro aqui perdoe, gente. Essa matéria é tão profunda que não é uma coisa simples de você ler e, principalmente para quem é um homem, um vereador, um prefeito, vice-prefeito, governador, é preciso, eu acho que essa proposta é uma proposta interessante, é preciso estudar isso para poder falar, porque um homem público, quando ele abre a boca, ele tem que ter um certo embasamento. A matéria é muito bem feita, mas ela mexe em feridas profundas das pessoas, que, às vezes, uma fala mal feita ou uma colocação mal feita, ela toma uma proporção muito grande. Então, eu queria fazer aqui até um advogado do diabo, mas eu queria fazer essa defesa porque não é simples fazer um comentário numa matéria tão importante quanto essa. Tanto é que, até para eu mesmo, que sou filho de operário e tudo, para fazer os comentários tem que pensar e pincelar direitinho. Então, é uma proposta muito interessante, Fred, porque aí dá tempo da pessoa até buscar em parentes, em história, quem não é da cidade e que precisa entender um pouco mais, entender essa matéria, porque ela é um objeto de discussão, como eu disse, de um doutorado. Para cada matéria dessa é um doutorado. Então, não é simples fazer um comentário, principalmente para um homem público. Então, parabéns pela iniciativa e eu acho que isso que você vai fazer é muito válido, porque dá tempo da pessoa se preparar e até Fred, remontar as coisas como política pública, repensar daqui para frente como política pública. E emendando mais uma vez o que disse o Betão, o homem público tem que estar preparado, ele tem que se preparar, falou bem, mas ele tem que estar preparado para comentar todo e qualquer tipo de assunto. E esse é um grande desafio, na nossa opinião. Então, está aí feito o desafio, eu acho que vai ser bom, porque é uma maneira que nós temos os nossos representantes, pelo menos os nossos aqui de Nova Lima, darem a sua opinião, seja ela qual for. Foi muito importante essa observação sua, Betão, até para esclarecer para a população, como está no nosso jornal, tudo que foi falado ali foi pesquisado
e 99% das falas ali estão no material que faz parte do trabalho da Comissão da Verdade, que está lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Inclusive, uma das pessoas que fizeram os depoimentos na Comissão da Verdade, nós não conseguimos falar com ele, que era o Tarcísio Delgado, que simplesmente era o advogado dos operários naquela época. Outra observação... Ex-prefeito de Juiz de Fora. Ex-prefeito de Juiz de Fora, acho que não sei se foi deputado, foi até deputado. candidato a governador, esteve aqui com a gente quando foi candidato, junto também com o Zema, teve aqui há 2 eleições para trás. Então, nós vamos às nossas autoridades justamente para mostrar de onde que nós tiramos e por aí vai, mas a única coisa que eu discordo, Betão, é o seguinte: se eu sou da prefeitura, se eu sou da área de educação, tanta gente que trabalha na área de educação, gente, uá, de chefia, gente para dar ni boi. Eu ao menos falava, ô Mariana, ô Fred, ô seus merda, deixa eu ver isso aí. Deixa eu ver isso aqui. De onde vocês tiraram isso? Algum Nada. questionamento, né? Nossa, que silêncio, gente. Eu sei que nossa cidade está silenciada, mas que silêncio. O silêncio dos inocentes. Meu Deus do céu. Eu falei isso com a Janaína, só lembrando aqui a Janaína, aquele lá do terreiro, Pai Benedito de Aruana, a gente estava conversando sobre isso. Sua sobrinha. Minha prima. Prima. E a gente estava conversando sobre isso, porque eu fiz algumas matérias e faço algumas matérias ligadas. Direto disso, né, Beto? É. E às vezes, Fred, o negócio é tão dolorido que você sai da gravação pesado, né? Sugado. Então, por isso que eu falei, isso não é uma matéria simples de... Por exemplo, uma secretária de educação, um secretário de cultura, uma diretora de escola, mexe com toda uma estrutura. A matéria, Fred, ela é muito profunda. Ela traz a história da cidade assim, de uma forma que abre... É como se estivesse mexendo numa ferida, sabe? Cicatrizada, mas que você estivesse conseguindo ver por dentro dessa ferida. Então, não é simples, não. A pessoa, para comentar essa matéria, eu faço aqui essa defesa, porque não é a pessoa ligar para você e tal, não. Para fazer um comentário, ela tem que fazer um comentário emocionante e contundente. Então, tanto o Djalma quanto a secretária e todas as outras pessoas que estão à frente, né, do poder público, os vereadores, os seus assessores e tal, tem esse trabalho, né, com essa matéria, porque só quem teve parentes que trabalharam na mina de Morro Velho, que trabalharam no fundo da mina, que viveram o que viveram, sabe, né? Eu que tive parente, meu pai, eu tive pessoas próximas que morreram com falta de ar e tudo. Então, é uma ferida muito que machuca demais. Voltar nisso é necessário? Mas é uma dor muito grande. Então, por isso que eu faço esse recorte, sabe? Ok. Nós vamos para um breve intervalo. Antes, se tem um silêncio de outros, só um comentário que acabamos de receber aqui via WhatsApp do Cássio ali da Rua Nova, Cássio Garcia, irmão do Pelé, filho de Nestor. Ele diz assim: parabéns, pessoal, vocês me tiraram lágrimas. Quanta coragem. Seriam vocês os novos abolicionistas? Um minuto só, mais resenha banqueta. Aqui não tem silêncio, não. Nova Lima nunca esteve tão bem cuidada e a Prefeitura avança com o programa Praça da Gente, que está em todos os cantos da cidade com obras de urbanização e diversas melhorias em praças, canteiros e rotatórias. As primeiras já estão sendo entregues e a revitalização com jardinagem, paisagismo, melhorias na parte elétrica, iluminação, pintura, reforma e construção de piso. O objetivo é deixar a cidade ainda mais bonita e promover o bem-estar dos cidadãos. A Prefeitura cuida, o trabalho avança. Prefeitura de Nova Lima, cidade para todos. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta.
Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento. Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Nova Lima nunca esteve tão bem cuidada e a Prefeitura avança com o programa Praça da Gente, que está em todos os cantos da cidade com obras de urbanização e diversas melhorias em praças, canteiros e rotatórias. As primeiras já estão sendo entregues e a revitalização com jardinagem, paisagismo, melhorias na parte elétrica, iluminação, pintura, reforma e construção de piso. O objetivo é deixar a cidade ainda mais bonita e promover o bem-estar dos cidadãos. A Prefeitura cuida, o trabalho avança. Prefeitura de Nova Lima, cidade para todos. Estamos de volta com Resenha Banqueta, sua revista eletrônica semanal, que debate os principais assuntos de Nova Lima, do estado de Minas Gerais e do Brasil. Vamos continuar falando sobre Nova Lima, agora dar uma passada na questão política. O Banqueta em Foco, que é outro programa da TV Banqueta, entrevistou o presidente do PT aqui em Nova Lima, o Renato Faria, o Tatico, conhecido de todos os novalimenses, figura histórica do PT, onde ele deixou claro que eu tinha alguma hipótese a respeito disso, sobre o PT caminhar com o João Marcelo na candidatura. E o PT teve, agora de forma oficial, a desistência do seu pré-candidato, do único pré-candidato ainda inscrito no PT, o Jobert. O Tatico disse claro, Zé Raimundo, que o PT não vai caminhar com o João Marcelo, inclusive fez críticas à atual administração. Alguma surpresa ou você esperava que o PT realmente continuaria agora sem o Jobert, com um novo candidato? Não, surpresa não. O PT de Nova Lima é diferente do PT federal. O PT federal se coligou com o PSDB, né? É uma briga histórica de PSDB e PT, e os dois se juntaram aí na última eleição e estão governando o país. Aqui, a conversa é diferente. Tá certo, Tatico, o partido é um partido de esquerda, é um partido contrário à atual administração e acho que não tinha sentido desse apoio. Então, eu não vou discutir, eu não sou partidário de nenhum dos dois, eu não sou candidato, mas estou à vontade para dizer que eu acho que foi uma medida certa, correta do presidente do partido. Não tem nada a ver PT de Nova Lima com João Marcelo, atual administração, com seu grupo de administração. Então, acho que está tudo certo. Anormal seria esse apoio do PT a governo João Marcelo. É uma coisa muito esquisita, né? Nós precisamos, apesar de que política é isso, o Betão sempre fala, política é assim mesmo, você também fala, mas nós precisamos melhorar isso aí, né? Nós precisamos continuar tendo partidos de esquerda, partidos de direita, opiniões diversas, enfim, nada a ver essa união por questões apenas de momentâneas, né? PT é diferente, PT é contra e vai ser sempre contra essa atual administração. Funciona assim. Isso mesmo, e para passar um resumo da fala do Tatico, mas é importante vocês assistirem, porque ele faz críticas também ao governo João Marcelo, é que houveram sim desfiliações do PT, segundo ele não ocorre de agora, que um partido político, segundo ele, as pessoas saem e entram, houveram sim desfiliações de pessoas do PT, que algumas delas foram para o governo João Marcelo, outras até teve uma que foi, por exemplo, para o lado de Vitor Penido, que aí é questão pessoal de cada um, mas o PT é oposição ao governo de João Marcelo e, inclusive, citou o exemplo da Juliana Salles, hoje, do PT e a única oposição que João Marcelo tem na Câmara. Vamos falar agora de um tema nacional, mas que eu acho que depois nós sempre trazer um parâmetro aqui com a nossa cidade de Nova Lima. Infelizmente, com muita tristeza, o Rio Grande do Sul, até ao meio-dia, tinha confirmado 116 mortes devido à cheia, né, do Rio Guaíba. Para se ter ideia, eu gosto de tocar fazer esse parâmetro. Nós tivemos, por exemplo, uma tragédia em Mariana, Brumadinho,
E, por exemplo, as chuvas aqui em Nova Lima, no Rio das Velhas. Não estou colocando a tragédia maior ou menor, estou querendo só dizer o tamanho de pessoas que essa tragédia alcança. Aqui são regiões, tragédias localizadas. No Rio Grande do Sul, quase 90% de todo o seu território está inundado. Vou falar agora de figura pública, política. O que faz um político, o que faz essa questão para avaliar, para ajudar, as ajudas, Betão, que o governo federal promete, independente de estar no poder, chega até a população, todo mundo fazendo doação. Será que essas doações que eu faço aqui em Nova Lima vão chegar lá? Olha, Fred, eu acredito que sim, se fizer da forma. O problema é que tem que ter cuidado, assim, porque nesses momentos, né? Isso aconteceu com a gente aqui, de pessoas que ajudaram aqui quando tivemos a enchente em 2022. Eu fiquei lá com a parte dos animais, então muita gente ajudou, chegou certinho, tudo e tal, com equipamento. Então é ficar de antena ligada com os aproveitadores. Então, se for fazer algum tipo de doação, instituições oficiais, Ministério Público, né? Checa antes de fazer qualquer tipo de doação, liga para o lugar, vê se é isso mesmo, né? Tem as contas tudo certinho, porque está cheio de golpista e aproveitador aí. Então, o governo federal vai destinar um recurso, Fred, esse recurso ele cai no cofre do Estado. Aí o Estado é que vai ter que depois prestar conta, essas coisas, o Ministério Público fica de olho e tal. Agora, a gente que é simples doador tem que ficar muito atento, porque nesse momento é cheio de golpista aí também, infelizmente, gente. Infelizmente acontece isso, os aproveitadores. Mas não fique com receio de ajudar, não. Eu queria passar uma informação, na parte da manhã eu estava ouvindo o rádio, a igreja do coração, a igreja lá do Coração Eucarístico, né? Sagrado Coração Eucarístico. Essa igreja lá não está recebendo doações hoje, esses dias, porque está muito cheio, recebeu muita coisa. Então, quem tiver que direcionar vai para outras igrejas, em Belo Horizonte, aí no caso, tá? E também tive a informação de manhã que o aeroporto de Confins estava com um pouco de dificuldade para despachar as doações, né, lá para o Rio Grande do Sul. Isso veio da Rádio América, eu ouvi na Rádio América. Então, antes de fazer qualquer coisa, vá para o lugar certo, aqui em Nova Lima, procure as instituições, talvez a Igreja Nossa Senhora do Pilar, não sei se está recebendo, mas tem as instituições que possam estar recebendo, procure saber quais são, tem os terreiros, tem um monte de lugar que está recebendo. Então, procure saber direitinho quem está recebendo as doações e ver se a sua doação é cabível ou não, direitinho, está tudo certo. O que mais importa nesse momento são nossas orações, nosso pensamento positivo e pedindo a Deus que ilumine todas as pessoas que estão lá, que parece que ainda tem mais previsão ainda de chuvas para esses próximos 10 dias. Né? Zé. Concordo. Tem que tomar muito cuidado com essa questão das doações. Emendando o que disse o Betão aí, a Azul Aviação, né, está mandando, no dia de hoje, um avião lotado de doações. Eu estou falando que eu tenho um parente meu, um cunhado meu, que está fazendo esse transporte de doações de Belo Horizonte para lá, recebeu doações, conseguiu uma caminhonete emprestada e está fazendo essas doações. Então, a Azul se ofereceu para levar uma aeronave, quem quisesse doar. Falou bem o Betão, temos que tomar cuidado quanto a isso. O governo, você perguntou inicialmente sobre mas geral, até sobre a atuação do governo. É um drama, né, gente? É uma catástrofe. Você falou bem aí, é só importante colocar. Essa é, sem dúvida nenhuma, a maior catástrofe do Brasil em todos os tempos. Mas o número de mortes de Mariana, de Brumadinho foi maior. Tivemos outras catástrofes pelo Brasil. Mas essa atingiu um estado inteiro, desabrigou um estado praticamente inteiro. E o problema não é só o de hoje. Hoje eles estão debaixo d'água, estão tentando sobreviver, estão recebendo doações. O problema é daqui para frente. A reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, eu conheço bem, vocês também devem conhecer, um estado maravilhoso, um estado produtivo, um estado a indústria forte, um povo bacana, um povo religioso, um povo trabalhador. O gaúcho é muito trabalhador. Enfim,
Então, é um drama enorme que todos nós temos que participar. Claro que o governo está participando. Nesse momento, criticar o governo, se o governo está certo, se está errado, eu acho que não é esse o momento. Tem algumas bobagens? Tem. A ministra lá falou uma bobagem de todo tamanho, mas é ela não é a palavra do governo em si. Ela cometeu uma falha, como qualquer um pode cometer. Mas o momento é esse, o momento é de pensar daqui para frente. Não é só doação, não é só agora. O que eles vão fazer para poder recuperar o que aconteceu lá? Porque o que aconteceu lá é uma catástrofe sem tamanho. E outra, e nós brasileiros, que não estamos acostumados com isso até então, nós nunca tivemos um terremoto, nós nunca tivemos um tsunami aqui, e agora sofremos uma catástrofe dessa, e acho que nós não estávamos e não estamos ainda preparados para enfrentar, como outros países. O Japão, que sempre tem, outros países aí da Ásia, sempre enfrentam esse tipo de problema. Você deixou você deu uma deixa para mim que é sobre se estamos preparados, mas vai ser no meu final da minha fala. Só opinião, falar a respeito disso, realmente uma catástrofe, povo. Eu vi uma história de que, não sei se vocês viram, Zé, Betão, uma criança falou: papai, pega ali a minha boneca, uma boneca que está boiando. Quando foi lá, era uma criança. Isso aí... Dói. Se dói. Agora, em termos de político, acho que o governo federal fez o que tinha que fazer. Existe realmente essa dificuldade, né? Por causa de Lula, Bolsonaro, João Maria, até o dinheiro chegar lá na ponta, realmente tem uns entraves. Lembrando também, você aí de casa, que não é muito situado e às vezes só escuta as pessoas, situado com a política, né? Quando fala assim, foi decretado o estado de calamidade pública. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as cidades onde foi decretado, ou no caso o estado, decretado estado de calamidade pública, o governo estadual e as prefeituras podem efetuar compras sem fazer licitação. Aí tem as pessoas do mal que se aproveitam disso para fazer corrupção. Estado de calamidade pública nada mais é, nada menos do que certo, porque Betão está do poder público. Acontece, né? Por exemplo, É uma brecha, né? Você tem lá uma licitação que não consegue, que é de recolher da carrocinha. Tá conseguindo, mas depois de quanto tempo? Não, tá caminhando. Então é para quê? Parar com esses entraves, desburocratizar e agilizar as coisas. Beleza. Segundo, não é intenção dele, mas o Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul, está dando um show. Para mim, esse é o político que conversa com todo mundo, que respeita as pessoas. Gosto demais do Eduardo Leite, que está dando um show. E a gente tem que dar... Eu estou esbarrando aqui. Eli, semana que vem, se você colocar minha cadeira aqui... Depois nós vamos conversar, daqui a pouquinho. Vamos lá, que tem conexão, Leão, aí. O que acontece é o seguinte, quando a pessoa está assumindo um cargo igual nessa envergadura, tem que ser um estadista, porque nessa hora precisa de todo mundo. Esquece a questão partidária, todo mundo tem que juntar e resolver o problema. Porque quem está sofrendo na ponta lá, está morrendo. Eu que sou da parte animalista, aquela cena do cavalo que está rodando o Brasil inteiro, agora chegou para mim o mundo inteiro. Né? O mundo inteiro. Então, a gente tem que ser solidário. E parabéns para o governador. Eu vi hoje na Rádio América também de manhã, Fred, falando, uma reclamação lá, que o governo não está ajudando. Às vezes não dá para chegar. Não tem braço. É porque não tem braço para chegar. Né? Agora, uma observação para vocês dois, que aí vai ser pauta do Jornal Banqueta dessa semana, inclusive uma que não estava no script, mas eu acho que vale a pena ser pauta também, onde fazer a doação em Nova Lima de forma segura, que vai chegar até no Rio Grande do Sul, é uma pauta bacana para o nosso pessoal do impresso. Vamos lá, Rio Grande do Sul foi uma catástrofe, foi chuvas, encheram o Rio Guaíba. Nós tivemos uma catástrofe, uma enchente na nossa região do Rio das Velhas, principalmente na região de Honório Bicalha, em janeiro de 2022. A pergunta que fica é: o que foi feito para tentar evitar que a cheia do Rio das Velhas faça o estrago que fez em 2022 em Nova Lima? E mais, onde estão
o que foi feito das pessoas que moravam no leito do rio e que suas casas que suas casas foram destruídas. Onde estão essas pessoas? Foi feito algum projeto habitacional? Elas estão recebendo aluguel social? Muitos problemas psicológicos? É isso que o poder público deve fazer. Pegar uma catástrofe lá no Rio Grande do Sul e pensar, pô, e aqui, o que nós estamos fazendo? Vamos ter que ficar rezando novamente para o rio encher? Ou o que nós fizemos, né? Esse é o questionamento. Você me pegou de surpresa. Eu não sei o que foi feito de lá para cá. Sei o que foi feito na época. Aqui, gente, só te falar, eu pego os dois direto de surpresa aqui. Eu sei o que foi feito na época, mas você tocou na ferida, viu, Fred? Saber o que está sendo feito atualmente, porque o que aconteceu em 2022... janeiro de 22. Pode voltar a acontecer, porque rio, beirada de rio. Então, o rio vai encher de novo, nós vamos ter outras enchentes. Então, precisamos estar, o que eu estou dizendo aqui, precisamos estar preparados. Tocou na ferida, é bom para quem está nos assistindo aí. Até já dá um spoiler aqui, que eu acho que é interessante. Tem um plano de contingência muito bem feito lá pela turma da Defesa Civil. Teve o desassoreamento do rio. Que bom. Então, tem um plano. Eu acho que até é interessante isso para trazer para a população que a Defesa Civil, o prefeito João Marcelo, o pessoal está preocupado com isso desde 2022 que aconteceu, que foi uma surpresa. Notícia boa. Você está dando agora, por isso que é bom a gente tocar nesse assunto. Ótima notícia. Eu vou até me corrigir aqui que realmente existe esse plano. Eu quis dizer, mas na questão das pessoas que moram... Tem pessoas que moram lá. Sim. A água vai vir. Tirou essas pessoas de lá? As pessoas que tiveram suas casas devastadas, o que foi feito com elas? Mas é bom realmente ressaltar o trabalho da Defesa Civil, isso realmente acontece. Zé Raimundo e público de casa. Em Nova Lima existe esse plano de contingência que, o que a Defesa Civil fez de forma inteligente com o Robson e com o William? Dois caras fantásticos. Eu falo que no poder público é difícil ter uma dupla tão boa. Nós já falamos disso até. Através dos simulados que são exigidos por lei para a Vale fazer, igual teve há 2 semanas atrás, ou na semana passada, a Defesa Civil, não é isso, Betão? Foi pegando isso e foi montando o seu plano de contingência. Independente se é mina, independente se é chuva, então todo mundo já sabe. Choveu ou deu uma enchente, o que faz a Secretaria de Meio Ambiente, o que faz as outras secretarias. Muito bem lembrado. Mas a pergunta é, as pessoas que sofreram na pele o problema de 2022 com as enchentes, o que foram feito com elas e quem mora ali do lado. Essa aqui vai ser a pauta do nosso impresso. Tem muita coisa para falar, mas o Zé Raimundo vai gravar agora o Conexão Leão, que vai falar sobre... Faz spoiler aí. Relação população com a rede bancária. Assunto legal, importante para você assistir. Beleza. Betão, algum pitaco, alguma observação? Eu vou fazer aqui eu queria fazer mais uma vez, deixar aqui, porque depois que o aperto passa, a gente esquece, né? E eu não gostaria de esquecer. Mais uma vez, agradecer o pessoal do Hospital Nossa Senhora de Lourdes pelo atendimento que foi dado ao meu irmão e pela excelência do atendimento, tanto lá quanto da UPA também, nesse momento de crise da dengue. Viu? Um abraço no coração de todos. E, mais uma vez, muito obrigado à turma do CTI, da enfermagem, do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, aqui da UPA também. Então, a gente tem que agradecer, né, quando a gente recupera e a gente não pode deixar isso morrer. Eu sei que é um defensor número 1 do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Fica aqui, mais uma vez, a minha homenagem. Viu? Muito obrigado. Um dos nossos grandes orgulhos do povo navalimense. Zé Raimundo, qual é a geral e o pitaco final? O pitaco final hoje não podia ser outra a não ser pedir para o povo do Rio Grande do Sul orações, aliás, pedir orações sempre, para você que é católico, para você que é evangélico, para você que é umbandista, para você que é espírita, enfim, para qualquer religião, nós precisamos orar mais, gente. Nós estamos muito afastados da religião, estou falando isso no geral. Nós precisamos estar mais perto de Deus, de alguma forma. E até a próxima, se Deus quiser, com notícias melhores lá do Rio Grande do Sul. Isso, meu pitaco final é uma notícia que acabou de chegar aqui. Infelizmente, para a gente chega, aí eu vou dar uma de Zé Raimundo, chega primeiro nas rádios, nas TVs de Belo Horizonte, para depois chegar na gente, é que o prefeito João Marcelo sancionou a lei proposta
pelo vereador, presidente da Câmara, Tiago Almeida, de retirada dos caminhões de minério das rodovias de Nova Lima, em especial a BR-040. Tomara que essa lei que foi sancionada aconteça na prática. Eu tenho só algumas dúvidas em quais vias serão utilizadas, se essas vias estão prontas. No mais, é desejar uma ótima semana, que o povo do Rio Grande do Sul se recupere, se refaça e que na próxima semana tem mais Resenha Banqueta. Obrigado você pela audiência e também pela confiança.